podcast Você Pode Tudo, um oferecimento Nádia Estúdio e Cia, Quebrando Barreiras, Keila Rodrigues e Feijões Mágicos. Olá, pessoal, minhas queridas potências! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Pode Tudo. E você pode mesmo. Hoje nós temos aqui uma terapeuta psicanalista maravilhosa e incrível que vai provar isso para vocês, que vocês podem tudo. Sabe por quê? Porque você precisa aprender a usar a sua mente ao seu favor. Com vocês, Mariana Giancoli. Muito obrigada, meu amor, por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito importante para todo mundo que está ali assistindo. Se apresenta para nós, quem é a Mariana, o que você faz, por que você chegou a essa fase da sua vida de terapeuta. Quero saber sobre esse livro, inclusive, gente, eu tenho, desculpa, autografado pela Mariana, já li, e foi uma grande virada de chave aqui na minha vida, hein? Já deixo aí para vocês esse depoimento. Primeiro, antes de tudo, agradecer você. Obrigada pelo convite, pelo espaço. De verdade, você é uma pessoa que eu admiro muito mesmo, pela sua atitude. Eu quero até falar sobre isso hoje, a importância da atitude, sabe? Na vida das mulheres, na vida de nós empreendedoras, né? Na vida das pessoas de forma geral, sabe? A atitude, ela muda tudo. Então, primeiro, obrigada, porque você tem atitudes e nessas atitudes você nos inclui, sabe? Você tem essa generosidade de convidar pessoas do seu convívio, do seu, né, da sua cidade, para ter algum destaque aqui também, né, junto com você. Então, isso é muito legal. Obrigada. Bom, meu nome é Mariana Giancoli, eu sou terapeuta, atuo hoje como terapeuta, minha especialidade é em psicanálise, programação neurolinguística, que é a PNL, e hipnose clínica. Também faço palestras, também sou escritora. Esse livro é o primeiro livro que eu escrevi e esse ano de 2024 sai o segundo. Então, estou bem feliz, já está na editora, já está aí nos procedimentos para finalizar. Bom, como eu cheguei até aqui... Vamos. Você é de Ibiúna mesmo, né? Sou, eu nasci em Sorocaba e vim para Ibiúna muito nova, com 3 anos, e desde então nunca mais fui embora. Meu pai é policial militar aposentado, minha mãe é professora aposentada, e a gente fez a vida aqui. Meu pai veio transferido para cá e desde então a gente ficou aqui, né? E aí aqui eu fiz a minha escola, estudei no Scala Mandré a vida toda. Depois eu fui fazer faculdade de jornalismo, que eu sempre gostei muito de escrever, então achei no jornalismo um caminho de me realizar profissionalmente. Trabalhei em jornais da cidade, né, na época de faculdade, para ter experiência. Trabalhei em empresas da cidade como assessora de imprensa, né. E aí, meu último emprego, né, trabalhei, ou seja, 40 anos da minha vida foi sempre trabalhando para alguém, sabe? E aí, nesse período, aliás, teve um momento da minha vida que eu comecei a me questionar. Sabe, eu achei que eu estava muito estacionada no tempo. Eu já era casada, mãe, e eu não lia mais, eu não estudava, eu não desenvolvia como pessoa. E aí eu comecei a lembrar do porquê, sabe? E aí eu fui lá na minha infância. E eu lembrei de situações assim que me convenciam da minha incapacidade na minha infância. Sabe? Então eu tinha um apelido, até conto isso no livro, que na época, né, na década de 90, tinha uma série na TV Globo que era Sai de Baixo. E tinha uma personagem chamada Magda, que ela era burra, né? Então todo mundo brincava, cala a boca, Magda e tal. E um dia eu lá no Scala Mandré, aquela adolescente e tal, falei uma bobeira, alguém falou, cala a boca, Magda, e pegou. E eu fui chamada de Magda por muitos anos. E é um apelido pejorativo, porque ela simbolizava uma pessoa burra. Mas o pior não foi o bullying, sabe? Porque na época eu até me divertia com o bullying. Eu fiquei popular na escola, eu deixei de ser chamada de Mariana e meu nome virou Magda naquela época. Então as outras salas já conheciam e isso ficou comum lá. Só que eu, tá bom, me divertia, não ligava e eu acreditei nessa incapacidade. Esse foi o pior. Exatamente. Não era o apelido, não era brincadeira, sabe? Porque eu sabia que eram meus amigos fazendo aquilo, mas era eu ter acreditado na minha incapacidade. Até que um dia, uma professora de matemática me chamou sozinha e falou assim, Mariana, você não é Magda. Para de acreditar nisso. Você é capaz. Você está subestimando a sua capacidade quando você se permite ser chamada assim.
E essa professora veio à minha memória nesse dia que eu comecei a investigar comigo mesma. Onde foi que eu estacionei? Por que eu parei? Por que eu me acomodei sendo sempre funcionária de alguém? Por que eu não quero evoluir? Por que eu parei no tempo? Então, eu estava numa caminhada e essa professora veio. Mariana, você não é Magda. Não subestime a sua capacidade. E aí, eu falei, eu vou voltar a estudar. Então, aos 35 anos, eu voltei a estudar. Eu fui para a sala de aula fazer meu primeiro curso de PNL. Para me descobrir, para me conhecer melhor, trabalhar o seu autoconhecimento. Para eu me melhorar. Eu não tinha pretensão nenhuma em ser terapeuta, nenhuma. Eu fui lá por único objetivo de me desenvolver. E aí me apaixonei. Então, assim, foi um ano de estudo intensivo ali. Fui já emendando outros cursos, já fui estudando a hipnose clínica, que eu também me apaixonei. Certo. E eu comecei a entender a mente, sabe? E comecei a compreender que tudo começa no seu pensamento, tudo. Tá. Então, nesse processo de me conhecer, eu comecei a também perceber que as técnicas que eu aprendia para ter qualidade de vida mesmo, sabe? Elas me ajudavam até uma parte. Eu acho que essa é a primeira parte que eu descobri com essa formação como terapeuta. Certo. É preciso ter saúde dos pensamentos para você ter qualidade de vida. Essa foi a minha primeira descoberta. Eu descobri que eu pensava de forma aleatória, eu pensava até coisas que não tinham nem sentido com os meus princípios, sabe? Quando a gente pensa alguma coisa ruim, e eu falo, poxa, mas eu não sou essa pessoa, e por que eu penso isso? Então, eu comecei a entender por que eu pensava do jeito que eu pensava. É uma coisa incrível, né? É incrível. Quando a gente descobre isso. E entender quando era meu ego ali e quando era minha consciência, porque é um conflito interno. A gente tem um ego que ele é muito frágil, sim, sabe? Ele é muito sensível, né? E vitimista, e orgulhoso, e medroso. Então, ele tem características que são dele, mas ele não me representa. Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, meu Deus, que liberdade saber que a minha mente não me representa. Isso. E que eu posso usá-la a meu favor, mas que não é o contrário. Nessa descoberta, vou voltar um pouquinho ao passado de novo. Claro. Tô adorando. Eu também eu sou filha de pastor. Tá. Então, eu cresci num ambiente religioso que... Então, calma, o seu pai era policial e pastor? Policial e pastor. Nossa. Na verdade, foi assim, meu pai, ele era policial, né? Tá. E depois teve um período que ele teve que se aposentar antecipadamente da Polícia Militar, porque ele ganhou a eleição como vereador. Então, ele não podia ser vereador e policial. Mas, ao mesmo tempo que ele ganhou como vereador, ele iniciou a faculdade de teologia. Então, no período que ele foi vereador, ele também fez faculdade de teologia. Entendi. E ele se formou teólogo. Ele foi vereador aqui? Aqui. Quem é o seu pai? Aparício. Tá. O Aparício. E minha mãe é Diva, que é professora. Tá. Então, o meu pai, ele se formou teólogo e ele foi certificado para começar a atuar já na igreja presbiteriana, né? E a gente cresceu, eu e meu irmão, a gente cresceu na igreja presbiteriana, minha família sempre foi e tudo mais. Então, eu cresci muito nesse universo, né, religioso, certo, sabe? E chegou um momento também da minha vida que isso me levou à exaustão. Eu não queria mais. Eu não queria mais ter que ir na igreja, eu não queria mais ter que ser aquela filha do pastor, eu não queria mais ter que seguir aquele caminho que foi decidido por mim, né, durante a minha infância e minha adolescência. Decidido pra você, né? Pra mim. E aí eu lembro que quando eu casei, eu falei, chega, agora eu sou rebelde, esposa, agora eu sou a dona da minha casa, dona da minha vida, e eu não preciso mais fazer o que eu sempre tive que fazer até aqui. Então, eu me afastei. Só que aí, ao me afastar da igreja, eu acabei me afastando de Deus também. Certo. Porque eu estava exausta. Eu falei, eu não quero mais esse ambiente, eu não quero mais esse universo da fé para mim, não quero. E eu não gostava nem que falasse comigo sobre isso. Às vezes, a minha mãe vinha falar, mas você precisa, eu falava, não quero saber, sabe? Porque eu realmente cheguei a esse esgotamento religioso. Tá. Corta de novo para aquele momento que eu voltei a estudar. Certo. Voltei a estudar, fazer PNL, né? Fazer hipnose. E eu trabalhava nesse período no supermercado São Roque, no departamento de marketing do supermercado São Roque. Tá. Então, trabalhei os últimos 10 anos lá, né? Nessa empresa.
quando eu estava nessa fase de descoberta e tal, e fazendo esses cursos, e trabalhando em São Roque, estudando em São Paulo, e me desenvolvendo, eu comecei a atender fora do meu expediente de trabalho. Então, meu marido é fisioterapeuta e acupunturista, eu comecei a usar o consultório dele para eu já começar a praticar esses atendimentos terapêuticos. Né? Então, foi ali que eu comecei, no consultório dele, um pouquinho de noite, depois do expediente, de sábado e aquela coisa. Nesse período que eu estava trabalhando em São Roque, estudando em São Paulo, atendendo fora do expediente, né, começando, né, fazer essa transição de carreira, né, porque foi uma descoberta que me transformou tanto que eu queria ajudar as pessoas a se transformarem também. Entendi. Entendo bem isso. Nesse período, eu, extremamente distante de tudo que envolvia Deus, porque eu estava realmente nessa fase muito resistente a isso, eu tive um reencontro com ele. E foi interessantíssimo, porque eu trabalhava no São Roque, mas foi bem no início da pandemia, foi em 2020. E eu estava em casa, no serviço home office, porque a gente não podia mais, naquele período, estar, né, em aglomerados e tudo mais. Então, eu estava trabalhando de casa, e eu lembro que eu estava lá no meu computador, falei, deixa eu lavar a louça do almoço, que ainda não lavei. Fui lavar a louça do almoço e botei meu fone, meu celular, liguei lá uma música para me distrair enquanto eu lavava a louça. E, de repente, no YouTube começou um cara a falar. E era um evangelista falando assim, sabe, você precisa entregar a sua vida de novo para Deus. Você precisa de novo resgatar a tua fé. Porque só viver do que a ciência diz, é muito importante o que a ciência diz, mas só não basta. Então, não adianta você só ser uma pessoa grata ao universo, a Deus e a tudo aquilo que Ele te dá. Você também precisa entregar os seus projetos, você também precisa compartilhar as suas dores, você também precisa confiar integralmente em Deus. E eu, com a mão molhada, lavando a louça e aquele fone ali, eu não queria ouvir aquele cara, mas de repente começou aquilo a absorver. E ali, de novo, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu me afastei de você? Se eu estava cansada, não de você. Eu estava cansada do ambiente religioso que eu tinha uma obrigação de seguir. E não precisava ser uma obrigação. Sim. Então, ali eu fiz a minha segunda descoberta, que só técnica não basta. Não basta só ter saúde nos pensamentos, também precisa ter fé. E aquele dia eu fui no meu quarto, e ali eu falei, Deus, nunca mais eu me afasto. Eu não sou uma pessoa religiosa hoje. Eu nem falo de religião no Instagram, nada. Mas todos os dias, a primeira ação que eu tenho é abrir a Bíblia, ler e postar o que eu li. Porque as pessoas precisam entender que a gente tem meios para usar a mente a favor? Tem. Mas só isso não é o suficiente. A gente também tem que ter fé que há algo maior, há um propósito maior. Eu fui criada para um propósito, eu quero cumprir. Você foi criada para um propósito. Sim. Você está aqui para cumprir, né? Então, essa junção, sabe, de terapia, de métodos para ter saúde dos pensamentos e ter esse encontro de novo com a fé, sabe? Eu era aquela pessoa que, naquele período distante de Deus, eu sempre gostei muito de caminhar de manhã. Então, eu ia caminhar e aí eu olhava lá para o horizonte e eu falava, entregava assim para o universo as minhas coisas. Depois, um dia me veio assim, poxa vida, eu tenho acesso ao Criador do universo. Por que eu estou me limitando a compartilhar os meus desejos com algo que é parte da criação dele? O universo é tão criação quanto eu. Então, não está errado isso. Certo. Só que a gente tem acesso a mais do que isso. E por que a gente se restringir? Então, a minha vida mudou muito nesses últimos 2, 3 anos, desde que eu tive essa compreensão de que a nossa mente ela é saudável quando você encontra meios e ferramentas para usar. Porém, a nossa vida só tem qualidade quando a gente usa esse método e a gente tem fé. E a fé é a entrega. A fé, eu saber assim, não sei o que vai ser amanhã, mas não me importa. Eu tenho fé. Eu vou viver o hoje. Eu vou viver o hoje confiando que amanhã é o melhor. Isso é fé. Ansiedade é o oposto. Ansiedade Totalmente. amanhã o que vai dar de errado? É o medo do pior amanhã. Exatamente. Isso é ansiedade, é viver um futuro achando que pode dar errado. Exato. A fé é viver o presente confiando que o futuro vai dar certo. Nossa, eu sabia que eu ia aprender muita coisa com você hoje. Eu até comentei com ela. Falei, nossa, Mari, nossa entrevista vai ser incrível, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você. Eu gostaria de
citar né, uma situação que aconteceu comigo, graças a você. No dia da inauguração, né, do seu espaço, que inclusive você foi. Que eu fui, lógico, precisava prestigiar, né? Obrigada. Agradeço pelo convite. Foi muito importante uma conversa que a gente teve lá. Talvez você nem se lembre disso, mas a gente começou a falar que eu também, né, fiz a minha transição de carreira e hoje eu estou atuando como terapeuta, né? Exatamente por conta de várias situações que também aconteceram no decorrer de toda a minha vida, né? Hoje eu estou com 45 e fiz a minha transição de carreira com 44. Só que eu não estava atuando porque eu ainda tinha um pensamento de que eu não era capaz. Aquele medo de, será que eu vou fazer a coisa certa com essa pessoa? Porque é uma responsabilidade nossa mexer com a mentalidade de uma outra pessoa. Sério isso? Muito. Então, assim, tomar esse cuidado, né? Enfim. E daí foi nesse dia que você falou, se você não começar, você nunca vai realmente aprender, porque a gente vai aprendendo junto, né? Na experiência. Na experiência. Então, quando você me falou isso, eu falei, Nádia, você é capaz. Que você bom, consegue. que bom. Aí hoje eu tô atuando, sabe? Que bom. Eu tô bem feliz, né? Eu faço um outro tipo de trabalho, diferente do seu, né? O meu estudo é em cima de uma outra análise, né? Mas que no final, o objetivo final é o mesmo, né? Que é curar as dores e reprogramar a mente da pessoa, porque é isso. Usar a nossa mente ao nosso favor. E quando eu li o seu livro, meu amor, eu li assim em 2 dias. Foi muito assim. Eu só não li num dia, só porque eu tenho filho, tenho casa. Foi muito gostoso. Gente, olha, aproveitando falar do livro da Mari, tá? Depois aqui o Fábio vai colocar na edição, né, Fábio? O arroba da Mari. Vocês vão entrar aqui no arroba dela. Entra no Instagram dela, adquiram esse livro, porque esse livro é uma grande virada de chave na nossa vida, porque ela explica situações reais, assim, da vida dela e como ela conseguiu, e se ela conseguiu, né, como um ser humano comum, todo mundo consegue, não é, Mari? Se nós conseguimos... se nós conseguimos, as outras pessoas também conseguem. Eu acho assim que eu sempre falo, né? Só de você me procurar e você querer entender o processo da sua vida, já é meio caminho andado, 50% da sua cura, né? Exatamente. E você falou de você não se achar suficiente. Eu também já passei por isso. Porque quando eu fiz a PNL, ela é um método de comunicação interna, né? Então, são ferramentas que você aprende a se comunicar com seus pensamentos, a se compreender e logo conviver melhor nos seus relacionamentos, também se comunicar melhor externamente e tudo mais. Eu achava que não era o suficiente. Eu falei, poxa, como é que eu vou colocar lá meu certificado de especialista em PNL e a mesma situação que você, né? E a responsabilidade com aquela vida? Será que é suficiente? Será que eu estou preparada? Então, o que eu fui fazer? Buscar na psicanálise essa resposta. Eu falei, eu preciso ter uma segurança de que eu estou fazendo algo que vai proporcionar para o paciente um caminho seguro para ele, sabe? E eu aprendi muito na psicanálise, muito, assim, conteúdos que na PNL não tinham, por exemplo, como a ética profissional, como a ética no contato com o paciente, isso tudo foi aprendendo na psicanálise, sabe? E além do mais, o restante do conteúdo que é maravilhoso também, né? Só que hoje, no meu consultório, assim, o personagem principal mesmo da terapia é a PNL. É a ferramenta que eu aplico, que eu gosto, que eu vejo mais resultado, sabe? Então, eu aconselho de verdade todas as pessoas a um dia buscarem uma formação em PNL. Porque é muito transformador, sabe? Foi para mim. Hoje eu vejo lá no meu grupo de estudo, né, da PNL, que muitas pessoas não continuaram, não foram adiante. Esses dias mesmo me mandaram mensagem, você tá atendendo? Porque uma pessoa aqui, eu preciso indicar alguém que atenda com PNL. Falo, gente, desde que eu saí dessa sala de aula, com o certificado na mão, eu já comecei a atender, sabe? Porque era uma coisa que transbordava, eu precisava transbordar. Né? E aí essa questão do agir, que também entrou muito na minha vida, sabe? Quando eu decidi em um determinado momento que estar trabalhando no São Roque e estar atuando no consultório, daquela forma meio improvisada ainda, porque eu queria ter ação, eu queria já começar, né? Então fui atendendo amigos e tal, né? E fui ganhando experiência, né? E daí chegou um momento que eu falei, eu só quero ficar aqui, eu só quero fazer isso da minha vida, sabe? E eu precisei
ter coragem de me desligar de uma empresa que eu estava há 10 anos, né, que eu tinha um conforto lá, um bom salário, que eu tinha, sabe, uma autonomia, né, tinha respeito, já estava lá há muito tempo. Então, eu tive que tomar uma decisão que foi delicada para mim, sabe, exigiu muito de mim. E essa é a maior prova que eu te digo de que a gente precisa tanto da técnica quanto da fé. Por quê? Eu lembro que eu fiquei um ano naquela, sabe, naquele conflito. Meu Deus, o que que eu faço? Eu saio, não saio, né? Mas eu já estava há bastante tempo nessa situação de trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde em São Roque, 6h30 eu estava em Biúna, 7 começava a atender, e atendia assim, pingado e tal, né? Sábado eu atendia mais. Mas aí eu acabei deixando minha família de lado, sabe? Tava, né, sugando muito de mim também. Eu falei, eu tenho que fazer tomar uma decisão. Ou eu sou funcionária deles, ou eu vou virar autônoma aos 40 anos, sabe? E 40 anos é uma idade que você já quer tá confortável. Sim. Financeiramente, você já quer estar confortável. E eu tava, só que e agora? Eu interrompo isso e começo do zero, uma história nova, uma trajetória nova. Enfim, tomei a decisão. Cheguei um dia, né, já estava em casa também, já estava bem conversado sobre isso. Meu marido falou, Mariana, acho que Deus já está respondendo para você há muito tempo. Você está na hora de seguir sua vida, sabe? Você sempre trabalhou para os outros e tal. Aí chegou um dia, eu entrei lá, estava no carro, estacionei o carro, entrei no escritório, minha mesa era aqui, a mesa do presidente da empresa, tipo, era ali, na porta, assim, era metros de distância. E eu tava ali na minha mesa e falei, poxa, eu não tô feliz. Eu acho que aqui não é mais o meu lugar. E eu amava muito aquela empresa, eu amava muito a família da empresa, porque eles são uma família, sabe? E eles são muito bons. E aí eu falei, como que eu tô sendo ingrata de abrir mão disso? Mas eu não tô feliz, eu tenho que ser leal a mim. E aí, naquela hora, eu falei assim para Deus, Deus, é o seguinte, se for para me demitir do São Roque hoje, que seja hoje. Me dá a oportunidade hoje. E o meu chefe, ele não tava lá naquele dia. Então, poderia ser que nem fosse naquele dia, porque ele estava em outra cidade. E aí, eu fiz essa oração ali na minha mesa e continuei trabalhando e tal, e de repente ele entrou. Uau. E aí eu falei, pô, Deus, foi rápido. Tá entendi, né, o recado. Ele entrou, tava de bom humor, né, foi pra sala dele, fechou a porta. E aí, ali, eu me perdi, porque ali eu perdi o controle do meu corpo, eu comecei a ficar ansiosa, medo de dar errado. Medo de no futuro aquele dinheiro faltar, eu perder meus benefícios, não dar certo o meu negócio, medo, né? E aí eu falei, e agora? Já tive a resposta de Deus, ele tá aqui, se for para ser hoje, ele tá aqui e ele tá de bom humor, é tudo que eu precisava, né? Então, quando eu comecei a ficar com essa respiração ofegante, frio na barriga, mão trêmula, ansiedade pura, o que eu fiz? Fui no banheiro e apliquei uma técnica de PNL. Ali no banheiro, eu fiquei 5 minutos me concentrando na minha respiração. Tem uma técnica que eu amo, que é contar as coisas ao redor. E eu contei tudo naquele banheiro. Contei umas 100 coisas no banheiro. Azulejo, descarga, privada, torneira, tal. Contei. A minha mente foi distraindo da ansiedade. Eu fui focando nos objetos. Respirei, acalmei, concentrei. Achei meu equilíbrio. Então, já não era mais o medo em mim. Saí do banheiro, outra pessoa. Fui na porta dele e ali eu fiquei 2 horas para explicar todos os motivos que estavam me levando a pedir demissão naquele dia, né? Então, eu precisei da fé, porque eu falo que Deus praticamente me empurrou a fazer isso. Por outro lado, eu precisei da técnica, porque eu perdi o controle de mim na hora. Eu tive medo, sabe? Só que a técnica me ajudou a encontrar equilíbrio para ter ação. E é aí que eu acho que conclui-se todas essas descobertas. A gente precisa de método para ter saúde da mente, a gente precisa de fé para entender que a gente é só uma criação e tem algo maior regendo tudo, e a gente precisa de ação. Porque sem ação a gente não faz nada. E esse mês agora faz 2 anos que eu me desliguei daquela empresa e estou atuando como empreendedora no meu consultório, vendendo meu livro, fazendo palestra. E eu não me arrependo em nenhum momento, porque foi a melhor decisão, mas foi baseada em fé, foi baseada em método e foi baseada em ação. A gente tem que fazer. Muitas pessoas, assim, chegam pra mim, chega muito a situação de procrastinação, né? Sim. O que você entende, assim? Fala um pouquinho pra gente sobre procrastinação. Bom, procrastinação, muita gente rotula como preguiça, né? Ai, que preguiça de lavar a louça, eu vou ficar aqui no Instagram.
né? E aí eu procrastinei o quê? A louça. Mas não é preguiça. Procrastinação é uma ação que você, inclusive, está bem motivado a fazer. Você tem energia para fazer, que de repente é aquela distração que você escolheu. Procrastinação é você tirar o foco do que precisa ser feito para concentrar o foco naquilo que você quer fazer, porque é prazeroso fazer. Então, tem gente que procrastina uma dieta, por exemplo. Por quê? Porque é mais prazeroso comer chocolate todo dia do que eu restringir a minha alimentação e fazer uma dieta com um objetivo maior, que é ter um corpo saudável. Então, tem gente que procrastina limpar a casa, porque é muito mais prazeroso estar no celular, ou assistir uma série, ou ficar deitada no sofá. Mas não é que a pessoa é preguiçosa, é porque ela está direcionando a energia dela para outra ação, deixando de fazer o que precisa ser feito. Então, a procrastinação não é falta de ação, é ação direcionada no lugar errado. E quando você falou de ação, por isso que eu puxei isso, só para, né, a gente poder deixar aqui registrado. E assim, hoje então você se sente feliz, se sente confortável, tem a sua clínica agora, né? Tenho. A clínica é a mesma clínica que meu marido já atendia, né? Só que aí eu abri a minha sala, né? Meu consultório. Atendo lá, também tenho cursos online que eu sempre estou promovendo, né? Acabei de lançar esse final de ano um curso sobre o medo, como vencer o medo, conto bastante essa minha experiência, mas também aplico métodos de como poder vencer o medo quando você estiver nessa cilada de faço, não faço, vou, não vou, quero, não quero, né? Então, juntando sempre esses 3 pilares. Existe técnica, precisa ter fé, e ação. Tem que agir, né? Tem que agir. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui pra galera ali. Eu ganhei, né, esse colar, um escapulário da Mariana. Não está mais à venda. Azar é de vocês que lutem. Eu ganhei um. E ela disse que é uma coleção, né? Que você fez essa parceria com a Sue. E são frases que ela usa, frase de fortalecimento do pensamento positivo, pensamento criativo, né? Aqui tá escrito: eu penso, eu sinto, eu faço. Fala um pouquinho pra gente desse aqui. Não tá mais à venda, gente. É porque foi uma edição limitada. A gente fez essa edição de setembro a dezembro, porque foi o mês da saúde mental, né? Setembro amarelo. A gente lançou essa coleção. Tem uma série de frases: eu penso, eu sinto, eu faço, né? Entendendo que a vida começa no seu pensamento. Tem um provérbio que diz: a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Se você abre os olhos de manhã e já agradece, eu vejo que você sempre posta, hoje eu vou ter um dia ótimo, incrível e tal, e você, né? Você já devolve a pergunta, né? Quer dizer, incentivando a pessoa também, sabe? Acorda e valoriza a oportunidade que você tá tendo, né? Todas as manhãs é uma nova oportunidade, abrir o olho, né? Se eu penso assim, logo eu me sinto, meu físico, ele reflete isso. E a minha ação vai ser boa pra mim, pros demais, pro mundo, né? Então, tudo começa no pensar. Nossa vida é dirigida pelo pensar. Se eu tivesse ainda com medo, como eu estava 2 anos atrás, eu estava lá, no mesmo lugar, né? Então, a gente pode tudo. A gente pode, inclusive, viver bem todos os dias, porque é uma luta diária. Todos os dias. Abrir o olho, você escolhe. Eu posso pensar: ai, que preguiça, não queria levantar, não queria trabalhar, ai, não queria olhar pra cara de ninguém. Tá bom, pense assim. Só que aí o teu corpo vai sentir o quê? Esse peso. Tua atitude vai ser o quê? Vai ser exatamente o contrário de ter qualidade nesse dia. Você vai ficar com o corpo cansado. Pode até, inclusive, sentir dores no corpo. Pode vir dor de cabeça. Exato. De repente, atacou o ciático. Exatamente. Entendeu? Sim. Tem dores que são emocionais. Total. Né? E também as atitudes vão ser prejudicadas, porque aí você briga, né? Você se estressa com qualquer pessoa, às vezes tá de mau humor, você fica de mau humor, você não executa bem seu trabalho. Entra no serviço, não fala nem bom dia pra ninguém. Não, e faz tudo com pouco caso. Sim. E a noite tá aquele peso de novo, cansado de nada, né? Aí chega na casa, o marido: oi, amor, tá tudo bem? Como é que foi esse dia? Ai, o dia foi horrível. Aí você acordou horrível, né? Acordou horrível. E pensou horrível o dia todo. Pensou horrível o dia todo. Então, essa frase diz sobre isso. Lembra que começa no pensar, né? E essa frase eu fiz em forma de escapulário justamente para isso mesmo. Pra pessoa carregar, sabe? Tipo, sei lá. Essa positividade mesmo, esse eu pensamento.
eu penso que eu quero cuidar da minha saúde. Pensa, logo existo. Exato. Então eu vou procurar uma atividade física, né? Vou me sentir disposta, vou ter atitude para cuidar de mim e tudo mais. Inclusive a Mariana, ela me falou numa das nossas conversas que ela, quando ela começou a escrever o livro, ela levantava às 5 da manhã, porque você tomou a decisão de escrever o livro, tava voltando, acho que da faculdade, de curso, não sei, em São Paulo, no banco de trás, com o notebook no colo, escrevendo o livro. Eu conto isso, né? Isso, exato, tá no livro, né? Tá. Enfim, e eu acho que isso realmente é uma enorme de uma ação, porque quando a gente quer, a gente consegue. Consegue. Então, não adianta, assim, eu não gosto quando a pessoa chega, principalmente os meus filhos, né? O meu filho, né, que é jovem, 20 anos, porque eu não vou conseguir, não vai, mas você nem tentou. Então, né, trabalhar essa mentalidade com os meus filhos em casa, eu já faço isso. Comecei a treinar com eles, na verdade, né? Então, e percebeu que eles estão tendo um pensamento duvidoso ou de incapacidade, já fala assim, ó, explode esse pensamento. Tira de você que não te pertence, né? Elimina esse pensamento, né? Já. Eu faço assim? É um na frente e um atrás. Entendi. Tá. Isso. E aí. Eu coloquei o contrário, Mariana. E aí, já começa a filtrar os pensamentos, porque você filtrando, igual passar o café no pó. O que você quer? Você quer água quente? Não. Você quer o pó do café? Não. Você quer o quê? A mistura e filtrar o que te importa. Eu vou ter pensamento bom, vou ter pensamento ruim. Eu tenho que filtrar aquilo que eu quero absorver hoje, sabe? E tem dia que a gente perde um pouco esse controle. Tem dia que a gente lembra de um negócio do passado que fez mal. Tem dia que vai uma mentalidade de futuro pensando, poxa, e se não der certo? A mente, ela quer estar no controle. Só que ela não pode estar no controle. Ela é uma máquina que você tem que usar. Ela não pode te usar. Né? Tem gente que sofre uma vida toda porque não aprendeu a usar essa máquina. Sabe? Então, tem dias que eu percebo comigo. Tem dias que, por exemplo, me vem um pensamento aleatório e me deixa meio mal. Aí eu vou lá, faço, dou uma técnica, né? Dou uma melhorada. Ou tem dia que eu nem faço a técnica e faço uma oração e já dá uma melhorada. Sim. Entendeu? Então, as duas coisas andam juntas. Eu conheço pessoas que têm muita fé mesmo, pessoas às vezes religiosas, sabe? Moralmente, né? Politicamente corretas e tudo mais, porém não tem uma mente saudável. Exatamente. São pessoas que vivem amedrontadas e nananã, e pensando mal dos outros, e julgando, e criticando, né? E desejando mal. Não tem uma mente saudável, mas tem fé. Agora tem gente que não tem fé nenhuma, não acredita em nada, né? Acredita só em si mesmo, acha que não tem nada acima de si mesmo, mas tem uma mente saudável. Então... Imagina juntar os dois, Imagina juntar os dois. Foi perfeito. Aí que entra naquela ação da cocriação, de você mudar a realidade da sua vida, né? Eu falo muito isso no meu Instagram, sobre a gente fazer essas mudanças, esses pequenos movimentos na nossa vida, da nossa mente, jogar. Que eu falo, o que a gente pensa, a gente sente, a gente cria, né? Exatamente. Esse é o ciclo. Esse é o meu... que nem você tem aqui, esse é o meu. Porque meu bordão, é a mesma linguagem, né? É a mesma linguagem, pois é. E teve algumas vezes assim que eu atendi algumas pessoas e eu olhava pra cara dela e eu falei assim, vai doer? Você quer saber? Vai doer. Porque a pessoa tá tão condicionada a sempre ter aquela situação na vida dela, que quando vai fazer a mudança, toda mudança dói, toda mudança, sabe, a gente sofre, mas essa mudança é necessária, porque tem pessoas exatamente que não têm a mentalidade ainda desenvolvida, de tal maneira para aceitar que tá na hora dela mudar. Então, assim, eu estou te procurando porque eu quero mudar, mas você tá preparado para isso? Porque, assim, você vai sofrer algumas coisas, porque você passou uma vida inteira acreditando que é isso, que você é incapaz, que você não precisa prosperar, que você tem que ter essa vida medíocre, que você não precisa seguir em frente. Você passou uma vida pensando isso. Então, agora tá na hora de mudar. Só que isso vai mexer com a sua essência. E vai mexer com algumas crenças, né? Porque não tem como fugir disso. Aí teve uma vez que eu fui pro Instagram e eu falei, gente, vai doer. Vocês estão preparados para escutar o que eu tenho para falar? Então eu acho muito engraçado isso, entende? Porque assim, eu sou o que eu sou mesmo lá no Instagram, né? Eu falo para eles, eu preciso falar para vocês a verdade. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de vocês, né? Porque eu acho que é o pontapé inicial dessa nossa fase, missão, né? Nossa missão e tal, né? E também
tirar as pessoas da zona de conforto, né? Exato, mas é Você sair só da tira zona... assim. Se você não fizer, falar uma coisa assim que vai doer pra ela não sai da zona de conforto. Sim. Então reflita, pense, né? Olha, ai, que delícia de conversa, É. Mari, tô adorando. Eu também. Se deixar, gente, a gente fica aqui o dia inteiro. O Fábio tá aproveitando aqui toda vez, fazendo uma terapia aqui. Fábio, depois vai ter coisa pra editar. Nossa, muita coisa pra editar, gente, que delícia. Deixa eu aproveitar, vou dar uma paradinha aqui. Primeiro para agradecer os meus patrocinadores maravilhosos. Obrigada, Keila Rodrigues, Feijões Mágicos. Muito obrigada por essa parceria incrível de vocês aqui, porque na verdade o que sustenta mesmo esse projeto são vocês, né? Esse apoio aí de vocês, o Conceitual Nine com o Duff, a Márcia Galo também, analista, né? Muito obrigada, gente. E eu queria também falar para vocês que eu ainda estou num processo de escrever os meus livros, meu primeiro livro. Quero ler o seu. Que ela falou assim, logo logo é o seu. Eu falei, ai gente, vamos lá, né? Mas tudo é um processo, né? Eu tô deixando as coisas irem acontecendo na minha vida, né? Enfim, porque tudo tem que ser feito com calma para que seja com carinho, né? Mas a gente lançou aqui, na minha mentoria Quebrando Barreiras, a gente lançou o Caderno dos Sonhos. E dentro do Caderno dos Sonhos, o que é o Caderno dos Sonhos? Você colocar todas as suas angústias, toda a reprogramação neurolinguística que você vai fazer com a Mariana, né, e tal. Você tem a opção, aqui tem uma oração que eu coloco, que é uma oração assim universal, eu trabalho muito a questão da espiritualidade, não religiosidade, tá, gente? Então, aqui é uma oração universal que é muito linda para você ler naquele momento em que você mais está ansioso e você precisa buscar respostas. Você tem que aprender a acalmar a sua mente para que você consiga perceber as respostas do universo, né? E aí, em cada página tem uma frase de pensamento positivo, que é trabalhando essa lei da atração. Mas o que é a lei da atração? A lei da atração é você entender que tudo tá na sua mente, tudo começa através da sua mente. Então, fica aí a dica para vocês também desse Caderno dos Sonhos, tá? Quem se interessar, é só também aproveitar, pegar o arroba aqui, que o Fábio vai colocar aí para vocês, e entra nesse Instagram e adquira. Vocês podem parcelar em até 10 vezes, mas calma, o preço é tranquilo, tá? Eu falo 10 vezes, porque às vezes a pessoa quer comprar de 10. Mari, vamos fazer uma rapidinha aqui? Vamos. Eu quero fazer aqui eu acho muito legal isso, né? Eu vou falar para você uma palavra e você vai falar para nós uma primeira coisa que vem na sua mente, tá bom? Então vamos lá. Um lugar. Um lugar. Um lugar específico? Um lugar... Qualquer lugar que eu esteja com a minha família. Perfeito. Um homem. Meu marido. Uma honra. Uma honra? Bom... e agora? Uma honra. É uma honra eu estar viva. Eu sinto que é uma honra eu ter vindo da família que eu vim, sabe? Eu ser filha do meu pai, da minha mãe, irmã do meu irmão, da origem dessa família. É uma honra hoje eu estar viva. É uma honra hoje eu ter compreensão de que eu vivo para servir a algo maior, sabe? Então, a honra para mim é poder acreditar nisso hoje. Ai, que lindo! Uma refeição, esse é fácil. Refeição? Ou não é tão fácil? Eu amo comer. Eu gosto muito de risoto. Risoto? Ai, que delícia. Eu também gosto. Um sonho? Um sonho? Eu sonho em conhecer muitos países. Ai, delícia, né? Uma derrota? Derrota. Eu não consigo, assim, pensar numa derrota. Deixa eu pensar. Todos os desafios que eu passei me trouxeram algum aprendizado, sabe? Então, não acho que... Acho que derrota é uma palavra muito forte, assim. Eu não consigo identificar uma derrota. E nem que lá na frente possa existir um outro desafio, eu nunca vou, acho que, encarar como fracasso, como derrota. Eu sempre vou encarar como um degrau, sabe? Difícil de subir, mas possível. Então, acho que derrota significa isso. A gente usar as dificuldades, né, com uma mente saudável, com fé, com atitude, para poder viver uma vida boa, seguir em frente. Maravilhoso, adorei. Uma gratidão. Eu sei que eu vou ser repetitiva, mas a gratidão é a Deus. Não tem como. Eu acho que esse dia que eu estava lavando a louça
e aquilo começou a introduzir em mim, começou a me convencer, de verdade, para mim, aquele momento foi Deus me chamando de volta. Não para aquele ambiente, sabe? Não que seja ruim, tá? Um ambiente religioso. Acho que é extremamente importante para quem busca conhecer. Mas é mais do que isso. É para declarar todo dia, para que minha vida transborde esse amor. Então, se eu tenho gratidão, é por hoje ter consciência de que Deus é real, a minha vida é entregue a Ele todos os dias e Ele me permite estar aqui. Então, eu sou muito grata mesmo. Não hoje, todos os dias eu sou muito grata. Ai, que lindo. E se você fosse colocar uma frase assim num outdoor, que frase que você colocaria? Calma que essa eu vou filmar, gente. Vou filmar aqui e já vai pro Instagram, entendeu? Essa já vai. Uma frase. Enquanto isso, você vai pensando aí. Eu vou fazer a pergunta de novo, tá? Tá. Posso fazer a pergunta de novo? Será? Pode. Ou quer pensar mais um pouco? Não, eu vou usar uma frase que eu já uso. Mari, e assim, e se você fosse colocar uma frase no outdoor, que frase você usaria? Bom, eu vou usar uma frase que eu carrego comigo, que eu gravei e que eu uso muito todos os dias. Para mim, uso muito todos os dias para as pessoas com quem eu converso, com quem eu encontro, que é a seguinte: Deus sempre responde. Deus sempre responde. Não importa como, pode ser por uma pessoa, pode ser por uma leitura de um livro, pode ser por um atendimento terapêutico, pode ser numa cena. Deus sempre responde. Então aprenda a fazer a pergunta certa e perguntar para Ele, porque Ele vai responder. Exato. Ai, perfeito. Muito obrigada. E, bom, eu sei que tem uns projetos novos aí, né? Que já quero deixar o convite para você. Para você voltar aqui Obrigada. quando lançar mais um livro, um próximo livro, para a gente poder falar um pouco sobre esse livro. Sim. Tá bom? Obrigada. Aceita? Aceito, lógico, então tá já bom. está aceito. Que gostoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, nossa, foi perfeito. Eu sabia que ia ser perfeito. Eu sabia que ia ser bom. maravilhoso. Eu agradeço demais, demais, demais. Eu também. E até a próxima. Até. Obrigada, viu? Fala muito sucesso. Fala lá suas redes sociais antes da gente finalizar. @Mariana Giancoli, meu Instagram, meu canal do YouTube também, Mariana Giancoli, e o Facebook, Mariana Giancoli também. E o livro, quem quiser adquirir, eu tenho a pronta entrega no consultório, e quem não é de Biúna, eu posso mandar pelo correio Brasil inteiro, tá? E as semijoias nessas frases, a gente vai aí lançar novamente, né, uma nova edição limitada, então fiquem por dentro das redes sociais para saber quando, para poder adquirir. É isso aí. Gente, não se esqueçam, vocês podem tudo. Tudo começa a partir daqui, ok? Então espero vocês até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.